Então abre a sua Bíblia aí no segundo livro de Reis, capítulo 6. A partir do verso 8. E eu tinha meus bolsos pontuados aqui com meus textos. Cadê os bolsos? Foi. Acho que na pressa da saída de casa ele ficou. Mas Deus é Deus, amém? Eu consigo lembrar aqui as referências aqui. Esse é um texto muito conhecido nosso. Esse capítulo 6 é muito rico. Ele mostra aqui primeiro um texto que a minha mãe gosta muito. Quando Eliseu faz o machado lá, né? Lâmina flutuar, pegou lá. A lâmina, o machado que tinha caído na água. Tem um texto aqui que o Francisco gosta muito, no 24. O cerco em Samaria, aquela fome. E tem o outro que está aqui, que é o cerco a Eliseu, que é o que nós vamos ver aqui. Vamos orar? 2 Reis 6, a partir do verso 8, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, que temos nesse momento de meditar na Tua Palavra. Senhor, prepara o coração do Teu povo para receber a Tua Palavra. Usa a minha vida aqui, para além das limitações, das minhas limitações, mas que o Senhor possa falar com o Teu povo essa noite. O Senhor tinha uns bolsos aqui, mas esses bolsos não estão aqui. Mas o mais importante não é os bolsos. O mais importante é a ação do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa falar essa noite ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes. Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Responderam os conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Até aqui. A história segue. Depois Eliseu ora, esse exército chega, eles são cometidos de cegueira, e Eliseu os leva até Samaria, e depois ora de novo para que Deus abra os olhos dele. Eles veem que estão em Samaria cercados, e o rei de Israel pergunta a Eliseu se era para matar, se podia matar, e ele falou: Não, você não mata aquele prisioneiro de guerra que você pegou com a sua espada. Ou seja, quanto mais, né, Deus trouxe aqui. E aí mandou preparar um banquete, ele preparou um banquete, aqueles homens se alimentaram e depois foram despedidos em paz. Essa é a sequência, mas eu quero ir até esse ponto aqui, do verso 17. E até a nossa meditação nesses 3 versículos, no versículo 15, no 16 e no 17. No 15 diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? Então ele
sai, aquele moço sai e ele vê aquele exército inimigo ali. Aqui a Bíblia diz que é o moço do profeta. Aqui não dá o nome dele, mas supõe-se que era que era Geazi, que é citado, creio que como principal auxiliar, moço ali de Eliseu, embora que nessa época existiu uma escola de profetas, e nesse capítulo 6, aqui no verso 1, nesse texto de que o machado ele cai lá na água, a motivação, o que aconteceu foi que alguns discípulos de Eliseu falaram para Eliseu: o lugar que nós estamos, ele é pequeno para nós, vamos até o Jordão, vamos cortar, próximo ao Jordão, vamos cortar madeiras e vamos ampliar o espaço. E foi nisso aí que caiu lá. Então tinha uma escola de discípulos que caminhava com Eliseu. Então o texto não deixa claro para nós aqui, só diz que é um moço. Não diz qual era a condição dele. Então ele poderia ser o próprio Geazi, que já caminhava com Eliseu há um tempo, ou poderia ser um dos discípulos novos, que estava começando ali aquela caminhada com Deus, juntamente com Eliseu. E talvez por isso a visão dele podia ser limitada. Se ele tivesse caminhado mais, estava caminhando com o profeta, talvez ele tivesse uma visão melhor. E o que eu entendo a partir daí? Que eu posso ser novo ou posso ser velho, mas a minha visão pode ser limitada. Eu posso estar com um homem de Deus, que é o profeta, que tem uma visão espiritual aberta, gigantesca, mas a minha visão ser fechada. É óbvio que o discípulo ou o moço, ele jamais alcançaria a visão do profeta, a visão que Eliseu tinha. Mas ele tinha que ter uma visão espiritual, porque ele estava com um homem espiritual. E muitas vezes nós andamos muito mais no natural e vemos as coisas naturais e não conseguimos ver as coisas espirituais que nos cercam. E aí Paulo vai dizer que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Nós temos o Espírito, mas andamos no natural. Não vou nem dizer da questão da carne, mas no natural. E aí no natural a gente não consegue discernir as coisas. A gente não consegue ver. E no natural é redundância que eu vou falar, no natural é natural que a gente só veja o inimigo. A gente só consegue ver o inimigo. Agora, nós precisamos entender, nós não podemos negar que o inimigo existe. Nós não podemos negar que ele existe. Ele não existe. Ele existe. O inimigo estava ali. Não estava ali? Era concreto aquilo que estava ali. Aquele exército existia, estava ali. E aí, Eliseu ora, e os olhos daquele moço são abertos, e ele vê o exército de Deus, carros, cavalos. Então, existe duas esferas. Existe a natural e a espiritual. E nós corremos o risco de ver só o natural, quando existe uma esfera espiritual que nos cerca. Existe um mundo espiritual que nos cerca, que é invisível aos nossos olhos naturais, mas ele existe. Ele existe. Existe. Ele é real. Ele existe. Então, o primeiro ensino que eu tenho aqui desse texto para a minha vida e para a nossa vida é que nós não podemos andar somente no natural. Não podemos andar somente no natural, ter somente a visão natural. Agora, também não podemos espiritualizar aquilo que é natural, senão é loucura. Senão tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Começa a espiritualizar tudo. E nessa de começar a espiritualizar tudo, eu corro o risco de acreditar ao diabo algo que não é dele, algo que é meu. Sou eu. É a minha natureza, sou eu, não é ele.
E aí é muito fácil botar às vezes na conta dele. Então nós precisamos ter esse discernimento. Isso é importante para a nossa caminhada. E aqui esse moço, ele não tinha. O inimigo estava ali. Ele é real. Mas nós não estamos sós. Esse é o verso 15. Aí no verso 16, o que Eliseu fala para ele? Verso 16, o profeta respondeu, não tenha medo. Ele perguntou, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Então Deus está conosco. Deus estava com ele. E é interessante que a visão, essa visão que Eliseu teve, ele já tinha tido antes. Quando Elias partiu e deixou Eliseu. Mas isso nós vamos falar um pouquinho na frente, mas ele viu. E aí, vamos ver o que diz 2 Crônicas. Vê se eu acho o texto, estava marcado. Essa é minha filha de ouro. 2 Crônicas 32. Segunda Crônicas 32, do verso 6, a partir do verso 6. Aqui diz que o rei Ezequias, no embate com o rei da Síria, Senaqueribe, queria invadir, queria se apropriar lá, e mandou um recado que ia tomar lá, ia tomar Judá e queria invadir lá. E aí Ezequias toma uma posição, prepara o exército. No verso 6 ele diz assim: nomeou sobre o povo oficiais militares, reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. No verso 16, os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos de homens. Por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Consequência. Ele foi desfazer de Deus, falar de Deus, morreu à espada. Ele foi tratar o Deus de Ezequias, o Deus verdadeiro, o único Deus, que só existe um Deus. E aqui diz deuses, com letra minúscula. A semelhança dos deuses dos outros povos, você também não vai poder livrar dele. Coitado dele. E ele falou, Ezequias falou para os oficiais: olha só, o poder que está com ele
é humano, mas o que está conosco não. O que está conosco não. Então, o Salmo 34, verso 7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme, nós estamos guardados. Jesus, na traição de Judas lá, quando ele foi ser preso, que Pedro pega a espada e vai lá na orelha do soldado lá, tá? E eles lá queriam, né, atacar, e Jesus falou assim: ó, faz isso não. Você acha que se eu pedisse, meu pai não mandava aqui uma dúzia de legiões de anjos aqui para me socorrer? Cada legião romana tinha em torno de 6.000 soldados, dá 132.000. Vai encarar? Ele falou: não, mas importa cumprir, importa que se cumpra o que está determinado para mim. E aí nós precisamos entender, como o profeta falou, maior é que estão conosco, maior é que está em nós. 1 João 4,4. Maior é que está em nós do que o que está conosco. Maior é que está em nós, querido. Então essa palavra é para nós em meio a essa guerra. Maior é que está, maior é que está em nós. Maior é que está em nós. A nossa segurança vem do Senhor. Ele está conosco. E é muito interessante quando nós entendemos isso, e nós precisamos entender isso. Davi entendeu isso claramente. Davi vai para uma batalha com Golias. Na condição humana não dá. Sem a ação de Deus, não dá. Às vezes eu brinco ali, quando eu estava brincando na porta com gente, se eu paro diante dele, eu olho assim, pô, ele não chega nem ao segundo andar de Golias, mas tem uma diferença. Só que Davi, né, o que Davi falou? O mesmo Deus que me deu o urso e o leão vai me dar esse gigante. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E nessa batalha, quando Golias vai, Golias ainda amaldiçoa, quer amaldiçoar Davi segundo os deuses dele, os filisteus. Só que Davi está firmado em Deus, querido. Ele tem certeza de quem está com ele. Então nós temos que ter certeza em quem está conosco. Vai resistir? Pode resistir, querido. Mas Ele está conosco. Amém? E nessa batalha que nós estamos enfrentando, são muitas vidas para serem libertas, são muitas portas para serem abertas. É natural ter resistência. Vamos voltar para o marimbondo. Não está lá? É ele que vem primeiro aqui ou eu que vou primeiro lá? Nesse momento que nós estamos vivendo. Sou eu que estou indo lá. Mas é interessante que lá em Mateus, no capítulo 16, tem uma promessa para nós, igreja. Lá diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra quem? Não vai prevalecer, queridos. Não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A vitória é nossa. E nós vamos em nome do Senhor. Nós vamos avançar sim. Nós vamos avançar sim. Em nome de Jesus. É luta? É batalha? É. Se tivesse um pandeiro aqui, daquele de couro, não esse de nylon que é moderno, mas daquele de couro antigo, né? E aí eu ia começar a bater aqui, que eu não sei tocar, quem sabe tocar toca, quem não sabe tocar bate. Aí eu ia bater aqui, ia virar para minha irmã ali, né? Batalha travada é nessa terra,
Batalha travada nessa terra. Não é assim, minha irmã? Liga, 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 liga agora. É assim, filho. Batalha travada nessa terra, meu irmão. Mas a vitória é nossa. A vitória é nossa, meu irmão. É batalha, querido. É batalha. É batalha. Mas eu tenho falado para as pessoas, falei para o rei. Falei, rei, a luta é grande. Mas a vitória, o benefício, querido, vale a luta. Você sabe o que é você ver uma pessoa liberta? Você sabe o que é você ver uma pessoa liberta? Você sabe o benefício? Nós pegamos muitas lutas, querido, quando nós tínhamos um grupo de visitação. Ela vai vir para tomar um café conosco e dar esse testemunho aí para a igreja. Como nós fizemos com a irmã Adriana. Nós pegamos muita batalha. Pegamos uma moça chamada Valéria, que queria dar uma filha chamada Vitória e se matar. E Valéria trabalhou nesse mercado aqui em frente, agora eu lembro. Que luta para a libertação daquela moça. Era legião. Mas ela foi liberta. E um dia eu encontro com ela aqui na Venda Cruz, eu vou passando, e aquela moça com aquele sorriso bonito, Renato. Aí eu olhei, eu tenho uma memória boa para a fisionomia, eu fiquei assim. Foi Valéria. E Valéria? Era Valéria. E Vitória era outra pessoa. Toda aquela opressão saiu daquela moça. E ela está dando fruto. Para a glória do nome do Senhor. Então é batalha, querido. Foi uma luta. E assim como ela, outras. Muitas lutas nós enfrentamos. Nós tínhamos um grupo de visita. Quantas lutas nós enfrentamos? Querido, mas você tem que crer que você tem que ir. Nós pegamos uma situação, né? E nós saímos para visitar. E a nossa oração era sempre, né, meu irmão? Senhor, a obra é sua, é o Senhor quem faz. Era só isso. Íamos embora. Sem nada. Íamos embora. Sem nada projetado, mas na direção do Senhor, no poder do Senhor. Pegamos uma escola que tinha um gato preto, que a dona fechava a escola e ia embora na sexta, na segunda abria e o gato estava lá dentro. Por onde o gato entrava, estava tudo fechado. E ela perdendo peso, os médicos sem descobrir o que ela tinha. E aí, nós fomos lá. Chegamos lá, naquela escola. Aí, como nós sempre fazíamos, isso aqui é aprendizado para nós. Nós buscávamos entender o histórico da situação do lugar. E aí, quando nós estávamos conversando com ela, ela falou que ali era um centro espírita onde ela começou a escola. Oramos. Nunca mais o gato apareceu. Ela voltou a ganhar peso, o médico fez todos os exames e não descobriu nada. Amém? É isso. E quantas outras situações nós vivemos? Agora, batalha. Batalha, querido. Batalha. Nós chegamos uma vez numa casa que tinham 2 cães ferozes. Um canil com ferro bem grosso lá, das grades. O cão metia o dente no ferro para rasgar o ferro para querer pegar a gente. Ele estava junto. Nós chegamos num lugar assim em cima, estávamos eu, ela, ele e um irmão nosso, Jorge Vieira. Jorge ministrando para a moça, junto com Francisco, eu e ela de frente. Um gato subiu por um espaço na parede que não tinha como ele andar ali. Foi por cima dele, fez assim, ó, arrepiou todo, e a gente repreendendo e o gato vai pular, ele vai atacar. E nós estávamos ali.
aquela moça foi salva, aquela senhora foi salva. Ela foi liberta e foi salva. Batalha. E muitas outras batalhas nós pegamos. Pegamos uma situação com uma moça no Barreto, Simone dando suporte, pagava a conta da moça, levava a filha para o médico, porque a moça estava em depressão, estava em uma situação difícil. A depressão dela era tão grande que ela tinha essa parte aqui, ó, de baixo, toda preta. Era um negócio complicado. E quando nós chegamos lá uma noite, a Simone foi conosco, nós estávamos juntos lá. Quando nós íamos orar, né, nós tivemos a mesma visão, todo mundo viu. E aí crê, ou você crê ou você não crê, todo mundo viu, né? Nós vimos como um leopardo, osso preto, enorme na sala do nosso lado. Nós repreendemos aquela situação. Então estou contando essas experiências, essas vivências, porque nós precisamos entender que nós precisamos avançar. Então, nós podemos pegar situações assim. Agora, temos que crer e temos que avançar. Amém? E aí, a gente pode estar tempos e tempos e não ter. Nós não vivemos de experiências. As experiências edificam a nossa fé. Aqui, ó. É aqui que nós estamos. Mas as experiências, elas são importantes para edificar a nossa fé, para nos fazer crescer na obra de Deus. Amém? Amém? E aí no verso 17, deixa eu voltar para cá. Eliseu orou: o Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então ele orou, os olhos dele foram abertos e ele viu, né, cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E essa mesma visão foi que Eliseu teve com Elias, aqui no capítulo 2. De repente, quando caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalo de fogo, os separou. Então ele tinha tido uma visão. E aí, essa visão que o moço teve significava a presença de Deus. A visão que ele teve significava a presença de Deus ali, com eles. E existe um termo chamado teofania. Teo, Deus, fania, aparecer, aparição de Deus ou manifestação de Deus, termo grego, que se trata da manifestação de Deus, que é expressa através de pessoas, em lugares, e através de pessoas, e através até de elementos naturais. Semana passada nós estávamos compartilhando acerca de Paulo e Silas na prisão. E diz que eles oravam, que eles cantavam louvores. E o que aconteceu lá? Aconteceu um terremoto, teofania, manifestação da presença de Deus. Pedro estava preso, Atos capítulo 12. E diz que a igreja continuamente orava. E aí um anjo enviado por Deus foi lá, tocou em Pedro, libertou Pedro. E Pedro achou, em dado momento, que não era real. Ele só caiu na real quando ele chegou do lado de fora. Manifestação da presença de Deus, intervenção da presença de Deus. Quando o povo saiu lá do Egito com Moisés,
capítulo 13 de Êxodo, a partir do verso 21, diz que tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Coluna de nuvem para proteger do sol, do calor. Porque de noite, de dia o deserto é muito quente, e à noite é muito frio. Então aquela coluna descia. E ali era teofania, manifestação da presença de Deus. Manifestação da presença de Deus. Aquela nuvem, aquela coluna, além de guardar, ainda guiava. E aqui não foi diferente. A manifestação da presença de Deus. Com Pedro não foi diferente, a manifestação da presença de Deus. Com Silas e Paulo não foi diferente, manifestação da presença de Deus. E aí, queridos, essa semana nós enfrentamos as dificuldades que enfrentamos. Ele visitou alguns lugares. Quem viveu a experiência sabe o que viveu. Mas nós vamos orar essa noite, para que os nossos olhos possam ser abertos e que nós possamos enxergar para além do inimigo, para que nós possamos enxergar para além do inimigo, e a teofania, a manifestação de Deus aconteça na sua casa, na minha casa, aonde nós estivermos. Que a presença de Deus seja manifesta. E nós temos que estar abertos, queridos, porque Deus é Deus. Ele pode manifestar da forma que Ele quiser, usar o que Ele quiser. Ele é Deus. Ele usou uma mula para falar com o profeta. Não é por conta disso que nós vamos achar que toda mula vai falar conosco. Mas nós temos que estar abertos para a manifestação ou para as manifestações de Deus. E aí muitas vezes nós não percebemos, ou por causa da nossa incredulidade, ou por excesso de alguns, né? A gente acaba não experimentando, não vivendo aquilo que a gente pode viver com Deus, querido. É doideira? É. É loucura? É. Marta, Marta, se creres, verás. Se creres, se creres, se creres, se creres, e se creres, e se creres. Lázaro já tinha passado, validade já estava vencida, mas ele voltou. Se crer, verás a glória de Deus. Então, esse moço, ele estava com o profeta, mas ele estava com o profeta, mas ele precisava ter a visão dele ampliada, a visão dele aumentada. E eu, e você, e nós, Isso aqui é pessoal, é para mim, é para você, é para cada um de nós. Não importa o tempo que você tem. Quem busca mais, quem se abre, quem permite que Deus haja. Amém? Então é só uma palavra para nós do nosso propósito. Maior é o que está,
Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar para tomar posse. Amém? Amém? Tomar posse. Vamos colocar de pé. Para encerrar, nós falamos de teofania. E só no finalzinho aqui eu quero falar de epifania. Teofania é a manifestação da presença de Deus. Epifania é a revelação de Deus, a revelação da pessoa de Deus. Então Jesus é a plena teofania. E o Verbo se fez carne. Encarnação, na encarnação de Jesus. É a plena teofania. E a revelação de Deus, a plena revelação de Deus é Jesus. E aí, Paulo e Silas, quando vem aquele terremoto, quando acontece aquele terremoto, o carcereiro fica apavorado, acha que os presos fugiram e está com a espada para se matar. E Paulo fala para ele: ei, não faça isso, estamos todos aqui. E aí ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Ou o que faremos para ser salvo? Aí Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então aquela teofania, aquela manifestação, aquele terremoto da presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, possibilitou a Paulo falar de Jesus, a revelação, a epifania de Deus. Então que a manifestação da presença de Deus traga a revelação de Jesus. Que a manifestação na tua casa da presença de Deus faça com que as cadeias possam ser quebradas, as escamas possam cair dos olhos. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar. Só que nós vamos louvar tomando posse daquilo que nós vamos cantar. Amém? Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz Nosso. é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse. Toma posse. Vai tomando posse, meu irmão. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais
vezes. Nós podemos conviver há anos com uma situação, nós podemos nos diminuir em meio a uma situação, podemos estar começando a caminhar com o Senhor, ter muito tempo com o Senhor, e a semelhança daquele moço, lá do profeta Eliseu, a gente ficar numa condição de medo e de uma visão limitada. E se você tem chegado até aqui, chegou até aqui, caminhou até aqui nesse tempo da sua vida espiritual, e essa noite você quer avançar um pouco mais, você quer se lançar nos braços de fato do Senhor e pedir: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me leva a viver aquilo que eu não vivi até aqui. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar aqui. Vamos orar. Vamos orar. Para que Deus possa nos levar, te levar a viver o que ainda você não viveu. Experimentar ainda o que você não experimentou. E tem situações, como nós falamos aqui, que nos cercam, que só a manifestação poderosa de Deus para mudar a história. E essa é a noite, esse é o tempo. O Senhor nos deu uma visão de até dezembro nós estarmos perseverando em jejum e oração pela libertação de muitas vidas, pela cura de muitas vidas, por portas abertas, por situações que nos cercam há anos, e nós fomos contra-atacados pelo nosso inimigo. Mas nós cantamos aqui, declaramos em alto e bom som, que a palavra do Senhor nos assegura, que maior é o que está em nós, maior é o que está em nós. Nós não vamos subestimar o poder do inimigo, não vamos também superdimensionar o poder dele. Mas maior é o que está em nós. Então que nós possamos tomar posse essa noite. Tomar posse essa noite. Eu falei para a igreja essa semana. Eu fui afetado no ferimento que eu tive. Minha esposa está com o braço queimado lá. Não pôde estar aqui essa noite por conta de um ataque maligno. Mas eu estou feliz. Porque esse contra-ataque, essa ação do inimigo contra a nossa vida, é crescimento para nós enquanto igreja, porque aí nós temos que buscar, aí que nós temos que ir para cima, e porque também a bênção está próxima. A bênção está próxima. Já tem bênção em curso, amém, Senhor? Amém, Beth? Dezembro tem muito testemunho para dar, mas nós estamos guardando. Já poderia dar agora, amém, Rogério? Já poderia, amém, Tuca? Amém, Déia? Aos olhos humanos, não, filho, aos olhos de Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, essa noite nós meditamos acerca da Tua palavra. E o Senhor falou conosco, Senhor, naquela condição do profeta Eliseu, do seu moço ali, cercado por aquele exército. O que Eliseu falou para aquele moço, para que ele não temesse, que maior é o que estava com eles, ou mais numerosos os que estavam com ele do que estavam com o inimigo. E a Tua palavra nos assegura isso, Pai. Maior é o que está em nós, quem está em nós é o Senhor. E nós tomamos posse, a partir daí lançamos todo o medo fora, porque estamos seguros em Ti. Senhor, e Eliseu orou e os olhos daquele moço foram abertos. E ele viu o sobrenatural, ele tinha visto o natural, que era o inimigo que estava ali. Mas ele enxergou para além, ele enxergou para além a Sua presença. Deus, abre os olhos espirituais essa noite do Teu povo, em especial desses irmãos que estão aqui à frente. Que o Senhor os leve a ver o que eles não viram até aqui. Que eles vejam o Senhor em meio à batalha. Que eles vejam o Senhor na sua casa, ao redor da sua família. Que a Silvia veja a Sua manifestação na casa dela, na vida do Cláudio, dos seus filhos, a libertação da sua família. Que a Jo igualmente veja, que a Beth veja, que o Bruno veja, que a Deia veja.
que o diabo falou, aquela palavra que ele semeou, nós rejeitamos essa noite. Toda palavra de maldição lançada, nós rejeitamos essa noite. Nós rejeitamos essa noite. E nós tomamos posse. E nós tomamos posse. E nós tomamos posse da tua vitória essa noite. Nós já celebramos antecipadamente a tua vitória. Senhor, nos fortalece para que nós não venhamos a desistir ou a parar no meio da caminhada, mas que nós possamos seguir firmes, sabendo que o Senhor é conosco, disposto a enfrentar as dificuldades. Paulo e Silas foram açoitados, Senhor, mas eles cantavam hinos, eles oravam ao Senhor, e nós compartilhamos aqui que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria seja viva no nosso interior, que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Que essa semana, Pai, aleluias, que essa semana nós te rogamos, que o Senhor se manifeste como nunca se manifestou. Que o inimigo seja envergonhado, Senhor. Que o inimigo seja envergonhado. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito maligno, Senhor, que tem prendido vidas até que essa semana seja semana de libertação. Oh, Pai, que seja semana de libertação, que seja semana de vitória. Nós estamos na batalha, mas nós cremos em Ti, nós vamos perseverar, nos fortalece. Senhor, nós queremos afirmar e reafirmar que nós confiamos em Ti, que nós estamos firmados em Ti. Satanás, você nos atacou, mas nós vamos perseverar no Senhor. Nós vamos perseverar no Senhor. Pai, age lá no braço da minha esposa, porque quando a gente chega lá, tenha diminuído em muito aquela queimadura e seja curado, um milagre seu. Senhor, nós cremos no Teu milagre, o Senhor é o mesmo. Libera sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu nome. O poder é Teu, como o rei Ezequias falou, o poder que estava com ele era humano, mas conosco está o poder de Deus. Nós confiamos em Ti. E essa noite tomamos posse da Tua vitória. Em nome de Jesus. 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 Amém.